Porque alguns seres especiais e iluminados, como Jesus Cristo e Buda, ensinaram sobre a força divina que está onde? Dentro de cada um de nós. Uma força que está fortemente relacionada à fé. Segundo os especialistas, nós temos que aprender a exercitar essa fé e deixar as coisas tomarem o seu rumo. Esse é o caminho para usarmos o nosso poder superior, o chamado poder superior. E quem está aqui é o Edson Salgueiro, psicobiofísico, para bater um papo comigo a respeito de fé ou do poder superior. Tudo bem, Edson? Ótimo, melhor agora, Cláudia. Um bom ano para você, viu? É a primeira vez que a gente se vê ainda, né? Já no segundo mês do ano, mas é a primeira vez que eu estava de férias. O Edson, poder superior, então, e fé é a mesma coisa? Na verdade, eles estão muito ligados. Por exemplo, fé é algo que a gente tem como uma semente que tem que ser aberta, estimulada de dentro para fora. E as pessoas confundem muito com crença, né? E qual a diferença entre fé e crença? A crença é alguma coisa que nos é imposta. Então você entra muito mais para acreditar naquilo, e em uma grande parte de pessoas muito mais por conveniência, ou seja, me falaram que é bom eu acreditar nisso. Né? Então ela passa a acreditar, mas na realidade isso não tem muita força, porque muitas vezes isso vai contra o que ela sente de lógica. A fé não, a fé é alguma coisa muito profunda dentro de nós, é uma convicção. Você não tem dúvida, você tem convicção de que aquilo é uma realidade. Então a fé é um instrumento importante para alcançarmos os nossos sonhos? É, porque você está em sintonia diretamente com a verdade dentro de você, que é uma verdade absoluta, plantada nessa semente que a divindade nos plantou em cada ser existente. Então, quando você tem essa fé, você está pondo para fora a convicção divina. E se uma pessoa sente dessa maneira como você falou, ela sozinha vai conseguir isso, sem depender de outras pessoas, então? Se é tão forte assim, não? Não, nem sempre. Na maioria das vezes as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitas inseguranças. E desde a infância nós recebemos informações que vêm dos pais, da educação escolar e tal. E essas informações muitas vezes são equivocadas, que vão em conflito com aquilo que você sente dentro de você que tem lógica. Mas você, pela crença, se vê obrigado a ter que acreditar que seja dessa maneira. Então aquilo fica sempre meio dúbio dentro de você, não existe algo convicto. Por isso que a gente precisa de uma ajuda externa de maneira mais positiva, quer dizer, pessoas que têm conteúdo, que têm uma lógica na hora de ensinar para você esses ensinamentos e você sentir que, não, isso aqui bate com essa convicção minha interior. Porque então o meio em que habitamos, ou a forma de vida que nós temos, ou a forma como fomos criados, pode interferir nisso e tornar essa pessoa com complexo de inferioridade, ou uma pessoa pessimista, acreditando que nunca vai conseguir nada. Ela mesmo abala essa estrutura de convicção, então ela passa a não ter mais fé em nada. Tá, então, mas ela abala por coisas que foram colocadas, porque se é por Deus, não é possível que ele não colocou essa força dentro de cada um de nós. Sim, mas é uma semente que precisa ser desperta de dentro para fora. Tá. E as pessoas se deixam levar. Então ela vai ela mesma permitindo-se abalar essa estrutura interna. Então, obviamente, ela vai ficar insegura, né? Ela passa a não acreditar mais nessa fé, nessa convicção de que as coisas vão dar certo. Aí acabou não dando, né? É porque ela plantou na mente dela uma crença de que as coisas podem não dar certo, que são negativas. Ela perde essa convicção. Hoje em dia, inclusive, é muito mais fácil as pessoas acreditarem que o pior vai acontecer do que ter a certeza que pode ser o melhor, né? Uma dúvida, por exemplo, se a pessoa que saiu de casa, um filho, vai voltar são e salvo, né? Quer dizer, ela sempre pensa no pior. Está atrasado. Ah, será que não aconteceu o pior? A primeira coisa que pensa é aconteceu alguma coisa. Porque o que será que aconteceu? E nunca é coisa boa, né? Que se pensa. Ela não pensa, não, simplesmente um atraso, trânsito, né? Ela pensa, ai meu Deus, vai ver que aconteceu alguma coisa. Então ela foi sendo programada mentalmente, alimentada a pensar sempre no pior. Agora, isso não quer dizer que pessoas que pensem assim ou acham assim não tenham essa força divina. Tem. Todos têm. Todos têm. Não existe então, como é que a ter. gente busca isso? Como é que a gente consegue ser uma pessoa de mais fé, ou para usar essa fé? O primeiro passo disso, Cláudia, é o seguinte, a gente saber que tudo é divino. Temos que parar com essa ideia de que existe uma força contrária. Talvez muita gente prega de uma maneira até que eu acho equivocada, que como se a força contrária fosse igual à força divina. Não, só existe uma força no universo, é divina. Quando a coisa está para o lado destrutivo, é porque a ignorância, a falta de luz faz com que aquilo vá para o lado destrutivo.
mas sempre tudo é divino. Né? É como você ir para a escola para aprender. Quer dizer, todos os obstáculos que você vai aprender na escola, ou todos os desafios que você passa na vida, são simplesmente para o seu aprendizado. Não é nada para o mal. Então, esse é o primeiro passo. Tomar consciência. Mas tem gente que vai para a escola para bem. praticar o mal. Não, ela teoricamente teria que ir lá para aprender. É. Mas ela se deixa levar para o lado negativo. E assim qualquer situação. Você passa por um desafio e você pode simplesmente achar que aquilo lá é coisa do mal, que é ruim. Não, tudo é divino. Todo aprendizado é para o seu crescimento. Para que você Mesmo aumente que sua seja luz. uma coisa ruim. Aparentemente. Aparentemente. Porque Pode não ser. aparentemente é ruim. Né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? É o Muitas que vezes diz. algo que é considerado muito ruim quando você está vivendo, depois você acorda e fala, poxa, isso aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque depois disso eu despertei para outros valores. Não é assim? Normalmente. Todos nós temos isso. Quer dizer, então, na verdade, Desculpa, a gente tem Edson. Acho que é gripe, que assola a virose, que assola essa bola está me pegando. Então Mas isso tudo também passa a ser algo para o seu corpo adquirir resistência. também, é verdade, né? Por que existe isso? Para você pegando a imunidade, Não né? é? Para ficar mais forte. É, até isso. É uma questão de pensar, ou de ver a coisa, então. Mas normalmente é assim, né? Passa uma coisa muito ruim na sua vida, você fala, ai, nossa, que tristeza, o que aconteceu? E depois de um tempo você vê que aquilo não foi tão ruim assim. Ou que você tirou proveito daquilo. Vou pegar um exemplo O que aconteceu muito- na hora que tinha que acontecer, né? A nossa mente é que nem uma árvore. Ah. Né? Numa árvore passam muitos pássaros. Né? Eles pousam nos galhos e vão embora, pousam e vão embora. O grande perigo desses pensamentos que passam na nossa mente, todo mundo tem milhões de pensamentos, e muitos deles até negativos, né? Passam na nossa mente. O perigo não são os pensamentos que passam, são aqueles que criam ninhos na nossa mente. São os pássaros que criam ninhos nas árvores. É esse que você tem que tomar cuidado, porque ele cria um ninho que vai fazendo com que ele tenha força dentro de você. Então, esse é o grande perigo. Mas e tem saída para isso? O que fazer para isso? Eu tenho que Aquela começar- pessoa que não era, mas se tornou pessimista, se tornou fracassada, até se tornou mesmo, ou pensa que é, pensa tanto que se tornou, né? Tem como reverter essa situação? Tem, porque assim como ela alimentou esses pássaros que passaram esses pensamentos na mente dela, ela foi dando alimento para ele, eles foram se instalando. Passam a ter vida própria na pessoa. Ela passa a ser aquilo. Quer dizer, uma pessoa que não era, que era otimista, de repente passa a ser pessimista, acha que tudo é ruim, tudo acontece com ela, a vítima do mundo, né? E com o tempo ela vai tomando forma a ponto de o caráter dela ser aquilo. Não, ela tem que começar a alimentar outros tipos de pensamentos. Então, muda o comportamento, muda as atitudes. Pra Mas isso, como, tem que ter- Edson, uma pessoa que está se reconhecendo agora, assistindo o programa, pô, eu estou nessa fase, né? Eu era uma pessoa assim, e hoje não, porque deu alguma coisa errada, eu estou pessimista, eu estou chorosa, eu estou achando que é isso mesmo, eu já entreguei para Deus, sabe como aquela pulga que pula, pula, pula no vidro, sempre com a tampa fechada, tem um dia que pode abrir a tampa, ela só vai pular até ali mesmo, né? Não vai mais, né, se jogar para desafios. Como essa pessoa volta a ser o que era? Primeira coisa, não ser que nessa pulga fica se debatendo e perdendo energia, perdendo força. Ela tem que parar de pular e começar a refletir. Bom, por que eu estou me debatendo? Onde estão as falhas? O que é que eu preciso melhorar? Esse é o primeiro ponto. E começar a analisar que tudo é através da vontade. Quando você quer realmente alguma coisa, você pode alcançar a médio, a curto ou longo prazo. Mas você tem que querer. É como aquela experiência que um jovem, com o Sócrates, né, um sábio grego, perguntou para Sócrates, como é que eu faço para adquirir a sabedoria? Aí Sócrates levou-o até um rio e afundou a cabeça dele lá. E deixou alguns minutos ele com a cabeça lá, ver quanto tempo ele aguentava. Em determinado momento ele não aguentou e começou a se debater. Aí Sócrates soltou e deixou ele soltar. E ele já estava ofegante, desesperado. Né? Sócrates perguntou para ele, o que você mais desejava quando você estava lá? Eu queria respirar. Essa mesma força que você teve, essa vontade de querer respirar, desesperadora, se você usar para quando você quer alcançar qualquer objetivo, ou quer mudar uma atitude, quer adquirir sabedoria, ou mudar uma situação que não seja boa para você, você tem que ter essa mesma vontade. Aí você vai alcançar qualquer coisa. Então são dicas que a gente para pensar, né? Quando você quer alguma coisa, você se entrega, né? O amor faz isso, né? E falando na fé, você é psicobiofísico, não sei, vou te fazer uma pergunta, mas dizem, né, os católicos, os religiosos de modo geral, que quando você quer muito uma coisa e você pede aquilo com fé, que
você pede, então, com fé o que se pensa, né? Você pede do fundo do coração, você arranca lá do fundo da sua alma, essa vontade, esse pedido que você sempre alcança. Isso. Você acredita nisso? É muito isso? demais. Para mim, essa é a única verdade. Tudo que existe até hoje só existiu, só se materializou por causa dessa fé profunda. Quer dizer, você acreditou que você poderia levantar e andar. Instintivamente uma criança acreditou, né? Quando Jesus falou, no reino dos céus só entrarão as criancinhas, porque elas são puras, elas têm fé. Elas não têm aquelas neuras humanas que falam, não vai conseguir, cuidado, é perigoso, não tem isso. A criança, ela vai no impulso dela, no instinto, nessa fé que não foi abalada ainda. Então, qualquer coisa é possível. Nós temos que saber que tudo também tem um tempo. Você não planta uma semente em um pé de jabuticaba, por exemplo, e vai colher jabuticaba em um ano. Não, muito pelo contrário. Né? Mas um feijãozinho você colhe em menos de um ano. Então, quer dizer, ir mudando no dia a dia, no pouco a pouco. E as mães que estão assistindo o nosso programa, elas são capazes de, com alguma técnica, algum exercício, de alguma maneira, não fazer desaparecer a fé nessas crianças? Qual o melhor método para isso? Primeiro começa a parar de pôr na cabeça das crianças medos. Tá. Né? Olha o bicho-papão, isso não pode, isso é perigoso. Ensine. Dê consciência para ela entender. Não pode subir escada porque ela é pequenininha. Não, ensina essa criança a subir a escada. Como é que ela faz? Enquanto ela não estiver andando, ela vai se arrastando. Ou seja, mostre para ela o caminho, e não diga não vá. Tira aquela proibição, que o proibido aguça mais, né? E o medo, porque o medo faz com que você não vá para frente. E você abale essa estrutura mais importante do ser humano, que é a fé. Que nasce com cada um. Porque nós somos centelhas de Deus, nós somos centelhas divinas. De que todo mundo pode conseguir. E pensando por esse lado, é verdade, que às vezes até, não de forma, é lógico, proposital, que nenhuma mãe faria isso, mas não, você não aprende, olha aí. Pronto. E ela foi ensinada assim, né? Já ficou negativo, né? Não, isso não vai dar certo. Pronto, já ficou negativo, já cria no outro. Os pais dela ensinaram ela a ficar O não com é medo. muito pesado, né? Porque é um não no você sentido não pode. de orientação, é um não negativista. Então você bloqueia completamente o aprendizado. Abafa toda essa estrutura de confiança que essa criança pode ter. Bom, então o convite do nosso programa e do psicobiofísico Edson Salgueiro hoje aqui, hoje é início de semana, segunda-feira, né? É que a gente pare pelo menos algumas vezes aí durante o dia para pensar nisso, né? Na força que vem de dentro e que nós podemos sempre. Você sabe que eu faço muito isso em empresas, né? Porque hoje os funcionários estão trabalhando com essa fé abalada, desmotivados, desanimados, quer dizer, não tem força de vontade. E aquela competição entre ele e a empresa, né? E eu levo exatamente uma outra forma de enxergar a vida deles e a empresa. Quer dizer, melhor a empresa começa a melhorar, né? Não é nenhuma fórmula mágica. Se você conscientiza cada funcionário disso, né? E assim cada pessoa que assiste uma palestra minha, ela vai se conscientizando, ela muda a estrutura dela de comportamento em relação à vida. E aí muda tudo, né? Porque na família muda, na empresa muda, quando todos começam a pensar da maneira positiva, né? Tudo é consequência disso, né? Eu quero agradecer aqui a participação do Edson Salgueiro. Fica aí para você pensar, para você conversar com a família hoje sobre o assunto. E o e-mail para o Edson, você manda através do edson.salgueiro@terra.com.br para convidá-lo para palestras aí, né? Para sua empresa ou para, sei lá, para os seus amigos. E-mail edson.salgueiro@terra.com.br, tá bom? Para conversar mais sobre este assunto. Um beijo, Edson. Obrigada por ter vindo, viu? Uma boa tarde. Semana. Uma boa semana para você também.